E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, hoje eu fiz uma lista de jogadores que não podem mais vestir a camisa do Vasco, nem pintados de ouro. Jogadores que vêm comprometendo o Vasco no decorrer dessa temporada, alguns já desde a temporada passada, que estão fazendo hora extra no Vasco, porque não são mais úteis e quando entram em campo só prejudicam o time. São jogadores que preenchem uma parte grande da folha salarial do Vasco para não fazerem nada ou até prejudicarem a equipe, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal e bora pro vídeo. Após a partida desastrosa ontem do Léo Pelé, a falha que ele teve assim absurda que gerou o primeiro gol do Bragantino, ficou claro mais uma vez que não tem clima para o Léo continuar jogando no Vasco. Parece que é uma coisa, o Léo não vinha fazendo bons jogos absurdos, mas ele pelo menos em algumas últimas partidas não estava comprometendo tanto como em outros jogos. A gente já conhece do Léo que a gente não pode esperar que ele seja nenhum ótimo zagueiro, nem um bom zagueiro, mas a gente espera que pelo menos ele não comprometa dentro de campo com falhas capitais que gerem gols para os adversários, que foi o que ele fez no jogo de ontem. Ontem ele entregou um gol para o Bragantino de forma absurda, e pior, utilizando a braçadeira de capitão do Vasco jogando dentro de São Januário, e foi muito vaiado durante o jogo praticamente todo. No segundo tempo ele até fez um jogo mais ok, não comprometeu tanto no segundo gol, né? A principal falha foi do Zé Gabriel. É claro que aquela bola cruzada na área, os dois zagueiros têm que estar atentos para tirar, tanto o Maicon como o Léo, mas o Zé Gabriel vê a movimentação do Elinho nas costas dele e não acompanha o jogador e deixa o Elinho fazer o gol. Mas o primeiro nome dessa lista é o Léo, sem sombra de dúvidas. Pedrinho, abre o olho, cara. Contrata outro zagueiro pro Vasco, não tem condições do Léo continuar jogando no Vasco. E o Léo é um jogador que, querendo ou não, ele ainda tem mercado aqui no futebol brasileiro. Tenta negociar ele, vende, empresta, usa como moeda de troca. Talvez ele vá bem em outro time, mas no Vasco não tem clima pro Léo continuar atuando como nosso zagueiro titular. Não tem clima. O Léo não pode mais jogar no Vasco nem pintado de ouro. De forma alguma o Léo pode jogar no Vasco. É um jogador que compromete o tempo todo com erros capitais. Então o primeiro nome da lista é o Léo Pelé. Não tem condições. O segundo nome da lista é o nosso craque Zé Gabriel. Que pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, o Zé Gabriel continuar entrando em campo no Vasco, o Zé Gabriel ter 4 anos já no Vasco é um absurdo. Cá entre nós, é um grande absurdo. O Zé Gabriel não tem condições de continuar jogando no Vasco. Ele é um jogador que erra passes bobos, passes laterais. Não preenche espaços na marcação. Fica sempre visível quando o Zé Gabriel entra em campo e sai o Hugo Moura, que o Vasco perde muito poder de marcação. Perde intensidade. Perde um jogador inteligente para cobrir espaços. Então não dá para o Zé Gabriel continuar no Vasco. É mais um desses jogadores que não tem clima. Podem ser ótimas pessoas fora do Vasco, mas no Vasco não dá. Vocês estão comprometendo mais uma temporada do Vasco. Não dá. E o terceiro nome da lista é o Serginho. Ajudou muito no gol contra o Bragantino, mas é um jogador que visivelmente não tem nível técnico para atuar no Vasco da Gama. Talvez ele vá bem, cara, jogando em um time, sei lá, um Criciúma da vida, um time médio, um Atlético Goianiense, um time assim, que não tenha peso, mas no Vasco não dá para o Serginho também. Um jogador que ocupa uma parte grande da folha salarial do clube, que poderia contratar outros jogadores melhores. Muito grato pelo gol que ele fez, salvou o Vasco do rebaixamento, mas não tem a menor condição de continuar atuando no Vasco. Não dá, Serginho é mais um que tem que sair do Vasco. E o quarto nome da lista é o atacante Rossi. Esse ficou cada vez mais de escanteio junto com o Serginho, mais um desses jogadores que tecnicamente não tem como atuar no Vasco. Não acrescenta em nada. É um peso morto no elenco, essa é a grande verdade. No momento atual, esses jogadores todos, o Rossi e o Serginho, como não estão jogando, não estão mais prejudicando pontos dentro de campo, mas não tem nível para estar no Vasco da Gama. E o quinto nome da lista é o Praxedes, que é um jogador que até nós pensamos que poderia se recuperar em devido momento da temporada, mas, novamente, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, comprometeu pontos para o Vasco. Então são jogadores que estão mais jogando contra do que a favor. O Vasco é o time que mais entrega gols absurdos assim para os adversários, se vocês forem pegar. Não existe outro. E nenhum desses caras aqui tem clima para jogar no Vasco. Não tem clima. Você imagina o Praxedes ontem em São Januário? O primeiro passo que ele errasse, a torcida já ia cair em cima dele. Esses caras não tem clima. É bom para eles, é bom para o Vasco eles procurarem novos ares. E o sexto nome da lista é o zagueiro Maicon. Pensando em 2025, o Maicon não tem como continuar sendo uma opção no elenco do Vasco.
Não tem como, cara. Não tem como. Maicon e Léo na zaga não dá certo. A zaga do Vasco é uma das mais vazadas, não só do Brasil, mas do mundo. Esses dois caras atuando na dupla de zaga do Vasco. Não dá, não tem condições. Maicon já tem uma certa idade. Já foi um ótimo zagueiro, Maicon, outrora. Na carreira dele já jogou muito bem. Diferente do Léo, que nunca foi nada na carreira de um grande zagueiro. Maicon já foi um grande zagueiro no futebol brasileiro. Mas hoje não dá mais. Chega idade. O cara tá pesado, tá lento. Consegue ser importante em alguns lances, mas na maioria não dá. E para fechar a lista, um jogador que ontem até não foi horroroso, mas também comprometeu. Tinha que ter tirado espaço na hora do cruzamento. O Puma Rodrigues também, para mim, não tem mais clima no Vasco. O Vasco precisa buscar outro lateral que seja mais confiável do que o Puma para 2025. Esses jogadores não têm espaço mais no elenco do Vasco. O Vasco precisa fazer essa limpa. É necessário, e eu volto a repetir, é bom pro Vasco e é bom para eles, que eles não têm mais clima para continuar jogando no Vasco. Se lembra de algum outro nome que eu esqueci? Ou que você também não quer mais ver no Vasco nem pintado de ouro? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E a torcida do Vasco precisa cobrar, porque o Vasco não é SPAR. Para estar jogando no Vasco, tem que estar atuando em alto nível. Pô, falhar, todo jogador falha, mas pô, você tem que acertar mais do que falhar. A partir do momento que você tá mais falhando do que ajudando o time, não existe, cara. Em qual emprego que você falha e continua? Ganha aumento, ganha renovação de contrato. Não dá, isso não existe em lugar nenhum do mundo, só no Vasco. Mas comenta embaixo a opinião de vocês. E quais jogadores também vocês acham que o Vasco precisa negociar, que é bom para eles também não estarem mais no Vasco. Por mim seria a partir de agora, mas eu sei que como agora não dá, né? O Vasco tá sem dinheiro, tá quebrado. Quando o Vasco tiver novamente como SAF, com algum investidor, esses caras têm que, chispa daqui. Fui.